Sejam bem-vindos aqui ao Trends New Arena Digital. Estão me ouvindo? Maravilha, show. O meu que parou. Alô. Agora voltou. Bom, nós vamos dar continuidade enquanto a Paula chega aqui. Estou já com o Luiz. Luiz, obrigado pela presença. Bater um papo aí sobre esse cenário de fintech. Para começar esse bate-papo, Luiz, conta um pouquinho quem é você, para quem não conhece, o que é a Cellcoin. Bom dia, pessoal. Primeiro, prazer pelo convite para participar aqui. Eu sou diretor de produtos na Cellcoin. Venho, nos últimos anos, ajudando não apenas a Cellcoin, mas diversas fintechs, diversas empresas a entrarem com serviços financeiros, entrarem nesse mundo, construírem seus mini bancos, suas mini operações de crédito, e até algumas delas que já até em determinado momento decidiram dar o próximo passo e se tornarem regulados, se tornarem crescendo, a construir esses cases. Então, aqui na Cellcoin a gente provê a infraestrutura inteira de serviços de banco, com abertura de conta, com sistema transacional, com envio de Pix direto, pagamento de contas, recarga, emissão de crédito, antecipação de recebível, cartão, subadquirência, tudo que uma empresa possa precisar, Open Finance também, tudo que uma empresa possa precisar, sem que ela tenha que entrar e pedir as suas licenças financeiras, suas licenças bancárias, ou, se ela já tiver também, que ela precise disso para operar. Então a gente consegue prover o sistema e ajudar ela a entender o que ela precisa fazer para poder trabalhar com isso aí. Boa, e vamos linkar isso aqui à área da saúde, que é o que eu queria conversar com você, Luiz. A gente discutiu muito ontem sobre essa questão do desenvolvimento, a chegada da inteligência artificial e como a gente vê um desenvolvimento gigantesco no back-office em geral do ecossistema da saúde. Né? Então a gente vê todo mundo querendo arrumar esse back-office que está uma bagunça. E eu acho que o sistema financeiro é um deles. E vocês, como trilho, né, esse Bank as a Service que vocês oferecem brilhantemente, eu queria começar por aí, Luiz. Assim, na sua cadeira, eu queria que você desse uma visão para quem está aqui, panorâmica, não só da saúde, mas de todos os setores, né? A gente sabe que a saúde, historicamente, ela é mais lenta para adotar tecnologia por questões reguladoras. A gente tem um déficit, um problema gigantesco de cruzar dados, né? E o que dificulta mais ainda. Do seu ponto de vista horizontal, o que mudou em 2025 e por que está surgindo tanto interesse em Bank as a Service dentro do setor da saúde? Legal, e acho que um ponto interessante é que algo que vem mudando, que eu percebi no último ano, nesse aqui também, é que você tem muita empresa que quer levar esse serviço, quer atuar como se fosse uma fintech, mas ela não quer cravar aquela bandeira de fintech. É mais importante para ela trabalhar o que ela tem de cliente, o que ela tem de ecossistema, trabalhar as oportunidades financeiras, do que ir para o mercado, falar que ela é uma fintech disso, falar. E isso é um movimento que a saúde é uma das mais aceleradas nesse ano em buscar oportunidades para isso. Eu acho que nos últimos 2 anos a gente teve uma grande quantidade de participantes dentro desse ecossistema que de fato fez muito bem a leitura, essas health techs, sistema de ERP, de gestão de hospital, de gestão de clínicas, de gestão de pagamentos de um do outro. Nasceram ótimas empresas que conseguiram resolver justamente esse problema de centralização de dados, em correspondência entre todas as partes desse ecossistema. E elas, agora que elas já consolidaram a sua participação e que tem um arranjo grande o suficiente com diversas clínicas, diversos hospitais, diversos tudo isso, ela consegue conectar, e essa empresa que normalmente tem dado um passo para falar, cara, agora deixa eu trabalhar, já que eu centralizo todos os pagamentos, todos os recebimentos, as folhas de pagamentos, tudo isso de todo mundo que está participando aqui, deixa eu também levar mais um braço de serviço. E normalmente essas empresas elas têm buscado trabalhar de uma forma transparente. Então, assim, eles não têm buscado cravar a sua marca, associar de fato com uma fintech, mas sim, eu vou chegar para o hospital, vou falar que eu tenho agora isso aqui para ele implantar de uma forma rápida. Vou chegar para todas as clínicas que são meus participantes, vou simplesmente de uma forma transparente colocar uma opção para ele antecipar os pagamentos que ele tem ou pegar um crédito lá na frente. Eu tenho visto muito disso acontecendo aqui. E aí, Luiz, eu queria até entender, então, essa sua grande ideia de
É quase que você querer comoditizar essa infraestrutura bancária, que é o que vocês estão tentando, né? E aí eu queria saber onde que entra a inovação disso. É uma inovação que a gente já está acostumado no mecanismo financeiro, que a gente está levando para a saúde, ou a gente está tendo que adaptar isso para o sistema da saúde? Eu acho que tem um termo interessantíssimo que você trouxe, que é de comoditização. Esses serviços financeiros, quando a gente olha para a saúde, para a educação, para os próprios bancários que têm alguma dor pequena para resolver como fintech, mas que criam um grande business, para todos esses, no fim do dia, o mais importante é que essas empresas da saúde entendam que o serviço financeiro é commodity para ela. Que o diferencial é o que ela construiu. Paula. Opa. A gente estava falando aqui, Paula, sobre as fintechs, sobre as self-techs que estão entrando, essas empresas, do quanto que os serviços bancários, os serviços financeiros, são uma commodity, mas porque, de fato, a grande diferença, tudo que ela construiu de valor, a regra de negócio, o que ela engaja, o que ela vai criar isso de diferencial dentro do mercado, é o que eles construírem da porta para dentro da casa deles. No fim, abrir uma conta, pagar um boleto, emitir um Pix, abrir essa conta, tudo que você estiver fazendo é extremamente comoditizado. A forma é como você está conectando essas pessoas, a facilidade que você está levando e o quanto você está reduzindo de algo que ela teria que sair buscando por conta própria num banco que não necessariamente vai atender da mesma forma que você vai atender, ou algumas coisas assim. E eu acho que é isso que, de fato, a saúde, educação, muitos passaram a perceber isso. No fim, fazer banco é simples. Desde que eu tenha uma estrutura ali e que eu tenha um nível profissional, que eu engaje com algo que a Paula defende muito bem dessa bandeira, que é de que, cara, a gente tem que saber trabalhar. Mas se eu souber trabalhar ferramentas que são mais simplistas, comoditizadas, gera um valor fenomenal. Maravilha. Deixa eu então trazer aqui a Paula Matheus. A Paula Matheus está no 18º painel, ela emenda um painel, a pessoa mais requisitada aqui do FISWeek, e ela veio correndo de um painel para cá. Paula, seja bem-vinda, se apresente para as pessoas que estão aqui vendo esse painel e já vamos entrar, eu já vou te colocar aqui no fogo, tá? Para você falar, a gente está falando desses commodities, mas você defende muito que dentro da saúde eu preciso entender a jornada da saúde, senão não vai dar certo a coisa. E aí? Oi, gente, obrigada. Primeiro, perdão pelo atraso, eu estava literalmente falando do mesmo assunto, só que lá na jornada de medicina laboratorial, estava com os donos de laboratório. Começando, eu já me apresento, você falou é commodity, eu vou te provar que não é, lá em cima, ainda eles precisam aprender, tem muita coisa pra gente, muito mato alto, sabe, Luiz? É commodity para você e pro universo que você tá, mas eu já vou colocar isso na mesa. Eu sou Legal. Paula Matheus, sou médica de formação, venho trabalhando no mercado out of pocket de medicina, tanto medicina diagnóstica quanto cirúrgica, já há pelo menos uns 7 ou 8 anos, e o grande segredo para o out of pocket é o particular, né? De viabilizar, para você viabilizar o mercado out of pocket, é a viabilidade econômica. É você conseguir trazer meios de pagamento, banking as a service, crédito as a service, nem as a service, literalmente na veia. Você trazer crédito para a mesa, o famoso, eu vou trazer um exemplo. Quando a gente entra nas Casas Bahia, eu acabei de entrar a falar isso lá em cima, qualquer pessoa de qualquer classe social, A, B, C ou D, aí a gente sabe que não, consegue comprar um micro-ondas. Cada um do seu jeito. Tem quem vai comprar à vista, tem quem vai fazer o carnê, tem quem vai fazer em múltiplos cartões, quem vai passar uma vaquinha na família, vai juntar ou nos amigos e vai comprar. Mas você tem acesso pela viabilidade econômica. Na saúde, isso não é uma verdade, né? Nos laboratórios, o máximo que eles têm é maquininha de cartão. E olha lá, dividir em 3 vezes no cartão ainda é muito. Então, a viabilidade econômica é o grande gargalo e a grande oportunidade. Para o Luiz, é commodity, porque eles são a empresa que faz essa infraestrutura de tecnologia para criar esses produtos financeiros. No varejo, isso está super, né? Gente, varejo digital, então, vocês não conseguem nem imaginar fazer uma compra digital e não conseguir pagar. Ou se demorar mais de 10 segundos o negocinho rodando, você já não compra mais e vai para outro, né? A experiência da Amazon, literalmente, ela delineou o mercado. Então, isso acontece no varejo digital, isso acontece no mundo de supermercado, né? Você entra em qualquer supermercado hoje, Pão de Açúcar, não sei o que tem aqui no Rio de Janeiro, Pão de Açúcar, Grupo Mateus no Nordeste, Carrefour, etc.
Todos os meios de pagamento estão ali, todos têm cartão de crédito próprio, todos têm Pix, você consegue pagar, é tudo muito fácil, é tudo muito rápido. Farmácia, que é o mais próximo de saúde que a gente tem, que é varejo digital, varejo farmacêutico, obrigado. Você consegue, também tem vários meios de pagamento. Quando você vai para o mundo da prestação de serviço em saúde, acabou. Clínica, consultório, hospital, até laboratório. O máximo que você encontra é maquininha e Pix. Alguns ainda com Pix. Né? E a gente passou num laboratório, por exemplo, que a gente resolveu esse problema, justamente fintechizando a operação, que as meninas né, a gente tem na Aliança laboratórios no Brasil inteiro. Tinha meninas no balcão que o Pix era delas. Né? Como é que você controla isso numa operação de 100, 120 unidades? Acontece. Então, é muito mais do que urgente fintechizar essas operações, porque a gente está perdendo dinheiro, perdendo oportunidade e também desperdiçando ele. Mas, Luiz, eu vou jogar para você. Não é commodity, eu vou te dizer, é commodity do ponto de vista de tecnologia, não do ponto de vista de produto e não do ponto de vista de modelagem. E é aqui que eu gosto da Cellcoin. Se não me desse a API, você vem comigo, entende a minha dor e fala, vamos desenhar, aqui vai funcionar, aqui não vai. Perfeito, e algo que eu vejo muito, assim, eu não consigo imaginar um mundo em que uma fintech, em que um player financeiro vai entrar em um mercado de saúde, por exemplo, e que vai ter sucesso criando um método de pagamento agora, por exemplo, para as clínicas. Mas eu vejo o mundo contrário totalmente funcionando. Eu vejo alguém que tem o conhecimento de como funciona a gestão de uma clínica, quem são todos esses participantes, muito mais facilmente, desde que tenha o conhecimento que a Paula trouxe, ele vai se fintechizar, que é um termo que a Paula usa bastante, e ele vai ter sucesso a ponto de repente, no futuro, ele se tornar uma própria instituição financeira. Sim. Eu adorei, esse verbo é maravilhoso, Paula, do fintechizar, porque eu acho que casa com o que você falou. Porque quando a gente pensa em fintech, tá todo mundo olhando uma empresa como um Nubank da vida, ou seja, e o fintechizar deixa isso claro que não é o que a gente está querendo dizer, né? Não é você constituir um banco em si que vai oferecer, mas na verdade é criar e viabilizar uma forma de crédito, né, para o teu cliente final lá, que é o que você está falando que é a grande dificuldade. E aqui eu quero jogar para vocês dois. Você me falou, Paulo, que eu achei muito interessante da questão do API, e eu queria perguntar, os próximos anos, Luiz, na tua visão como produto, a gente construir uma grande rodovia de APIs mais baratos, tá, e mais rápidos, né, e aí, Paulo, eu quero também ouvir de você, ou construir carros de Fórmula 1, Paulo, para setores nichados, a gente ir lá e ser super específico naquele ambiente. Eu vou jogar para vocês, começar você, Luiz, depois quero te ouvir, Paulo. Comigo? Pode começar. Jogou para mim a pergunta. Na verdade, eu acho que as duas coisas vão acontecer, tá? Para empresas menores, né, para ela ter acesso, para ser possível fintechizar um simples consultório médico, eu acho que eu vou ter um meio de caminho. Eu vou dar exemplo prático para ficar mais fácil, como uma Ativita, que o Cláudio infelizmente não pôde estar aqui, não chegou a tempo. A Ativita é uma ferramenta onde é um software, você vai pagar uma assinatura, como se fosse um RP, você vai fazer as conciliações das contas do consultório e ela tem todo o check-out, todo o meio de pagamento embarcado. Então, ela dá acesso para um consultório de um médico, de uma única pessoa, e ela é acessível nesse sentido. Quando você vai para uma operação maior, por exemplo, como acontece no Grupo Aliança, eu posso até falar porque é um case que nós vamos apresentar lá em cima. A Ativita veio. Tá? Ela fintechizou a minha operação de out of pocket lá no grupo. Eram 30 mil pagamentos que eram feitos mensais em planilha, né, em conciliação manual. Hoje ela está com 96% automatizado e só em taxa, tá? A gente economizou 800 mil em 3 meses de implantação. Então, uma empresa grande, mas você vê de novo um correspondente no meio, né, um intermediário. Obviamente que o próximo passo da aliança com esse tamanho é pular para a Cellcoin, a gente já levou o Luiz para lá, buscar a API dele e criar o Aliança Bank. Vamos colocar assim. Então, eu acho que tem espaço para os três. Agora, você vê uma Ativita, ela é nichada, entendeu? Ela pegou
a Cellcoin está por trás deles, tá? Então, ela pegou a infra da Cellcoin, fez um produto específico e nichado, conseguiu baratear isso para distribuir a nível de consultórios. Só que era tão importante que a gente, como uma Big Corp, acabou utilizando. Obviamente que uma hora, ou não, a gente vira um banco. Então, eu acho que tem para os três. Agora, você tem que saber que público-alvo você vai atacar, né? Falando depois de Medbank, que está debaixo lá da Rocket Base com vocês, ali falta uma hora, você quer ir para a Big Corp, o que você quer oferecer? Você quer ir para o médico, o que você quer oferecer? Se você está criando, se você querem criar aí a própria fintech para atender um nicho. Agora, de qualquer jeito, você vai precisar da Cellcoin. Se você for pegar direto, se você for montar o correspondente, a infra, né, para você montar, eu acho que ninguém mais aqui no Brasil de fintech está tem um mercado já bem estabelecido entre Keitech, Cellcoin, BMP, Starbank, eu acho que essas são as principais, assim. Isso não tem espaço mais, gente, de verdade. E eu acho bem interessante isso que a Paula trouxe, porque em todos esses casos, a nossa missão é ser invisível. Então, assim, é a Ativita que continua com o relacionamento, a Cellcoin não precisa existir. Infelizmente, a gente tem que existir quando o cliente está dando aceite para fazer a abertura da conta, porque no fim a abertura da conta é na Cellcoin. Se ele for mandar um Pix, vai aparecer que é da instituição Cellcoin. Mas a nossa missão não é sequer ter contato com esse cliente. A gente mantém o cliente em contato com a Ativita, em contato com quem for a empresa, comunicação, atendimento, marketing, tudo isso funciona para lá. E um ponto que você trouxe interessante, Paulo, de que do quanto a gente vai trabalhar em APIs, ou do quanto a gente vai criar carros de Fórmula 1. Tem coisas, a gente tem, assim, empresas que são mais estruturadas, já tem mais conhecimento, e que eles preferem que eu dê mais APIs para eles construírem tudo lá do lado deles. Mas, em paralelo, também tem empresas que, por exemplo, a gente está falando agora, a gente vai entrar com uma solução de cartão PAT para VA, VR, algumas coisas dessa. São alguns produtos que não basta eu só dar API para ele. Por quê? Cara, eu tenho que entender também do outro lado, quem que tá? É um cara de gestão de RH, que hoje já está acostumado a acessar ótimas plataformas, carrega uma base, sobe novos créditos, faz tudo isso, tira relatório, faz essas coisas por si só. Então, para a gente conseguir entrar, ajudar a empresa, até para ele convencer o board que vale a pena trocar uma solução que já está boa, já funciona, mas com outra que, cara, vai valorizar mais a marca dele, vai trazer novas fontes de receitas, eu também tenho que quebrar essa barreira do usuário. Então, para alguns, eu identifico que só dar API não é suficiente. Do meu ponto de vista, né, que é o ponto de vista da Paula e o meu sobre o que é commodity e o que não é, do meu ponto de vista, entregar uma plataforma completa, nesse caso, até com que o pessoal do RH vai fazer, é o meu commodity. Esse passa a ser o novo commodity. Então, a gente vê, não é basicamente entregar APIs, é entregar sistemas que vão servir para que outra empresa ainda assim consiga criar todo o diferencial de negócio dela em cima. Ela não pode ficar limitada com eu ter que desenvolver coisas para ela poder criar um diferencial. Mas eu tenho que dar isso como básico. Isso de uma forma. E até você estava falando da IA, do back-office, de algumas coisas dessas, até um ponto. A gente faz 1 ano, mais ou menos, que a gente está rodando lá. O nosso back-office, a gente fala que a gente tem o Cláudio, que é um cara que faz tudo no nosso back-office. O que a gente fez? A gente criou um MCP, que nada mais é do que todos os APIs da Cellcoin, de criação de conta, de cadastro, de enviar Pix, tudo isso, TED, pagamento de contas. Tudo isso a gente criou, salvamos no MCP, que é um bloquinho que você instala em qualquer inteligência artificial. E chama Cloud, o cara do back-office, porque a gente prefere usar o Cloud. Então já faz 1 ano que todas as ações de back-office que a gente tem que fazer, de ajuste, de tirar relatórios, algum cliente que está com problema, precisa subir para a gente uma planilha com 300 transações para executar, qualquer coisa disso, a gente faz via chat. Então está se tornando um momento que eu não sei nem te falar se daqui 3, 4 anos vai ser a API que a gente vai estar fazendo. Mas se eu não vou continuar entregando um MCP de uma forma que qualquer coisa, seja um sistema, seja uma pessoa, consiga executar tudo ou com integração ou via um chat. Boa. Simples assim. Bom. Então aí, Paulo, eu quero jogar para você, depois quero ouvir sua opinião sobre já tá falando desse futuro, Paulo. A gente estava discutindo ontem que a gente está
todo mundo aqui está de acordo que a tecnologia é para servir uma coisa maior, que é o que a gente chama da medicina profunda, né? A gente falando devolver a empatia para o médico, devolver o tempo para ele, diminuir o burnout, o processo administrativo, que a gente está falando, que é onde a gente está vendo a maior parte das soluções hoje na saúde, é no back-office, né? E aí eu queria perguntar para vocês, se quando a gente começa a otimizar tanto os serviços financeiros, onde que a gente começa a ter o limite entre e se perguntar se o médico está oferecendo o melhor tratamento ou o melhor plano financeiro? Isso vai depender, Paulo, de que sistema esse paciente está envolvido, né? Eu sempre separo as caixinhas. A gente tem hoje 3 sistemas de saúde muito estabelecidos no país, né? Há 3, 4 anos atrás, você subia nesses eventos, só se falava de saúde pública e de saúde suplementar, que é o famoso plano de saúde. Esses eram os 2 sistemas que se falavam. O sistema alternativo, né? Essa turma de cartão de desconto aí, tudo doido, isso aí não serve para nada, isso aí é bullshitagem. Era mal visto, era pejorativo, era sempre num nível de, eu até que falei lá em cima agora, um nível de soberba para se referir a esse modelo de negócio, sempre colocado marginalizado, essa é a palavra, né? O sistema alternativo ele era marginalizado. Até que veio o resultado da Branja de 1 ano e meio atrás, aonde a gente tem mais ou menos 75% da população brasileira sem plano de saúde, a gente está falando aí, de 120 milhões de pessoas, mais ou menos 50 milhões de pessoas na saúde suplementar, e de repente o sistema alternativo apareceu com 61 milhões de pessoas, né? E uma empresa como o Cartão de Todos com 22 milhões de clientes pagantes ativos. E aí aquela turma que era marginalizada antes, eu estava agora com o pessoal do Fleury, antes da fusão Fleury-Pardini, faturava mais que o Fleury inteiro. Aí eu falei, pois é, né? E essa turma? Então, depende nesse sentido, porque se você está num paciente que é saúde suplementar, tá? O próprio plano de saúde faz isso. Ele oferece para o paciente o tratamento que ele paga. Né? Quem aqui já não enfrentou de pedir um tratamento para um plano de saúde e ele negar? Então, ele faz restrição de acesso. Tá? Então, isso não está muito no poder do médico. O que acontece é que abrem as NIPs, vão para a ANS, etc. No SUS, menos ainda. Né? Você faz o tratamento que tem na prateleira, que às vezes não tem nem o tratamento na prateleira. Mas quando você vai para o sistema alternativo, esse leque abre, porque daí eu converso com o paciente da viabilidade econômica dele. Olha, a senhora precisa de uma cirurgia de hérnia. Coisa simples, uma hérnia rafia. Mas eu estou na fila do SUS, eu estou esperando há 2 anos. Olha, mas no Amor Saúde Cirurgias, ou lá na Saúde D, ou, né, enfim, qualquer uma dessas empresas, custa 6 mil reais. Puxa, mas 6 mil? Mas você pode fazer em 36 vezes num CDC, num carnê. É num carnê, então só precisa ter um crédito pré-aprovado? Eu posso fazer em múltiplos cartões? Pode. Pode meu pai pagar um pouquinho, minha mãe pagar um pouquinho, meu filho pagar um pouquinho. Então, assim, você começa a conversar com o paciente real, você dá o tratamento que ele precisa, mas que cabe no bolso dele. Então, no SUS você não tem essa oportunidade. Ó, eu até estou vendo agora ali, ó, depende que ele não está vendo a gente aqui, ó, quer ver cases reais? Chap. Ó, cases reais, vem aqui, ó, você viu como é que é? 1 minuto. Ó, diretor, ele não está ouvindo, pega uma. Diretor do Grupo Santa Joana, tá? A pergunta é, você não aumentou o número de partos e cesáreas no seu hospital quando você ampliou a viabilidade econômica dos pacientes? Isso é, aumentou a quantidade de meios de pagamento? O que acontece é que quando você tem um procedimento definido, com risco definido, um procedimento padronizado com risco definido, que é nascimento, e você tem a previsibilidade de que aquilo vai acontecer daqui a alguns meses, o que você consegue é vender este produto com segurança, e o pagamento acontece, inclusive, antecipadamente em diferentes meios de pagamento. E você amplia muito o teu mercado, porque o potencial do mercado, por poder aquisitivo, é muito superior ao mercado de saúde suplementar. A gente aborda mal o potencial do mercado na saúde suplementar, a gente tem como ampliar tremendamente esse mercado, desde que a gente forneça os meios adequados de avaliação e de pagamento. É isso. Preciso ir embora. E
E tem um ponto que aqui que eu acho que real, spoiler real. boa, e que vocês fazem muito bem dessa forma que a Paula até trouxe, de que quando você vai dessa forma, você volta a falar a linguagem que aquele público sabe fazer de pagar. O meu tá. Então, quando a gente fala de carnê, a gente fala de dividir em cartões, a gente fala de, cara, deixa eu combinar com métodos de pagamento. Você não apenas você levou o serviço de saúde, mas você levou de uma forma que ele não percebe. É o que ele já faz na Casas Bahia, que é o que a Paula estava comentando mais cedo. Você está voltando a incluir de uma forma que essa pessoa não se sente inibida, até de entrar no plano e ver como que vai ser. Já de uma forma que ela sabe como vai funcionar. Tá bom. Obrigado. Gente, é case real, você vê? Você pega um diretor de hospital, traz ele para cá e fala, ó, acabei de fazer. Ele realmente ampliou muito, praticamente triplicou o número de partos e cesáreas no hospital, ampliando as formas e os meios de pagamento. Não tem CDC ainda. A minha missão é levar a Cellcoin ou Tivita para eles na próxima semana. Boa, e isso que é o ponto. Essa pessoa que quando ela está fazendo o procedimento, ela não quer saber de CDC, não quer saber do nome do que é. Cara, ela só quer fazer procedimento e saber que ela vai poder pagar parcelado. A gente tem que deixar isso muito simples, transparente para ela entrar. E até uma das possibilidades, né, que a gente falou, cara, então paga em 36 vezes. Essa pessoa, ela também tem que ter aquela ideia de que, cara, beleza, se eu ganhar um dinheiro antes, e se eu quiser quitar, é simples. Com quem que eu tenho que falar? Eu tenho que ligar na Cellcoin? Eu tenho que ligar num banco? Como é que eu tenho que fazer? Não, você vai continuar falando com o mesmo cara que te vendeu, que é quem te atende, que é quem você tem essa condição. Então, essa segurança para a pessoa de que, cara, tudo eu estou fazendo com esse hospital, onde eu já confio, já tenho um relacionamento de longo ano, é isso que faz a diferença para esse case dar certo. É exatamente isso. Desculpa, Paulo, invadir teu painel, mas eu gosto de mundo real, sabe, gente? Não só, como eu falo, inovação de palco, não. Você vê passando e fala, vem cá contar como é que foi feito há 3 meses atrás no seu hospital. Deixa eu já então te escutar, Paula, e depois quero ouvir você também com a experiência em produtos. Nos próximos 18 meses, se vocês tivessem que tomar uma ação para fazer acelerar essa fusão financeira com saúde, o que vocês acham que é necessário? É uma regulação do Banco Central nova? Nós estamos falando de ANS? Nós estamos falando do que aqui, Paulo? Nós estamos falando de cultura. Dos executivos de saúde entenderem que esse mercado existe, né? Você vê, eu estava ali em cima com grandes diretores de medicina laboratorial, eles ainda não conhecem. A gente estava numa aproximação da MV com a Cellcoin, os executivos ainda têm dificuldade. A gente mandou uma planilha para conseguir criar o produto e fizemos uma pergunta simples, né? Eu estava intermediando, eu não gosto da palavra intermediadora que fica horrível, mas eu estava ali tentando conciliar os dois, moderando, literalmente, conciliando o mundo financeiro com eles. E a gente fez uma pergunta tipo, qual é o float? E os executivos de saúde achavam que float era o tempo que demorava para receber da operadora. Né? E float não é isso. Então eu acho que não é regulação, o Bacen é fantástico, o Brasil é referência mundial no sistema financeiro, literalmente todos os produtos financeiros que as multinacionais querem testar, elas testam aqui. Eu estou no conselho da Boston Scientific, literalmente com produto financeiro. Então, Boston é uma empresa americana, mas fintechizando a operação no Brasil por acesso que tem as fintechs. Então, a gente, assim, mercado financeiro, o Brasil é referência, gente, em tudo. Eu não sei se alguém aqui tem conta fora do Brasil, mas tenta fazer uma transferência, você tem que ficar no telefone. É um parto, não existe. A gente é bem mal acostumado com essa tecnologia que a gente tem aqui nos aplicativos, etc e tal, que é essa turma que está por trás, na verdade. Então, regulação não precisa, a ANS não é a praia dela, ela cuida da saúde suplementar, ela que continue cuidando da saúde suplementar. Quando a gente fala de fintechizar aqui, a gente está falando muito mais de mercado out of pocket, tem uma parte de fintechização sim para a saúde suplementar, mas vamos com calma, né? A gente primeiro aprende a fritar um ovo para depois querer fazer uma paella, né? Literalmente. Fintechizar a saúde suplementar já é um passo maior que a perna. Então, você vê que não tem empecilho, tá? De regulamentação, de lei, de nada. O que precisa é cultura, é isso aqui. É vir para o palco, é começar a falar do assunto, por que você fala 8 painéis? 8 lugares que as pessoas, tá, mas como é que eu fintechizo? Quem são as empresas que tem no mercado? O que deu certo, como a gente falou ontem? O que deu errado? Quem já quebrou? Então, é cultura.
cultura, é literalmente muito mais do que transformação digital, é transformação mental, é conhecer, é estudar o assunto, entendendo cases do que deu certo, do que deu errado, e aí a gente vai fazendo, que é como aconteceu no varejo. Quanto tempo faz que o varejo fintechizou a gente? A gente ia no mercado, todo mundo aqui já ia no mercado, o máximo que a gente podia fazer é passar um cartãozinho. Agora tem Pix, agora quem compra fora do Brasil, você nem precisa passar mais nada, você entra, não tem nem caixa, né? Você sai e já cai na tua wallet, literalmente, achei o máximo isso. Aqui no Brasil acho que não ia dar muito certo, que ia roubar muita coisa, mas... E sobre a regulação, é algo que eu acho que hoje o cenário, como a Paula trouxe, o ponto é a cultura, e ter mais pessoas que inflamam essa cultura, essa vontade, e que mostram que não é tão difícil assim. Claro que você tem que ter um conhecimento, mas que não é um absurdo entrar nesse mundo, que já tem ferramentas. O terreno já está muito bem preparado para chegar e trabalhar. A gente tem ótimas opções, não apenas a minha empresa, mas a gente tem ótimas opções de vários serviços. E eu gostaria que os reguladores não entrassem mais. Um ponto, por exemplo, o Pix, Open Finance, o que for. O Banco Central, ele já criou um ótimo meio para todo mundo utilizar. Mas ele continua trazendo padrões, formas, regras, todo mundo tem que seguir, a um ponto que ele começa a tirar o diferencial que alguém poderia criar. No fim fica todo mundo muito igual, ou um pouco fechado do que pode criar. Eu acho que a gente já está com todas as ferramentas que a gente precisa. Agora é legal deixar todo mundo, deixa a galera de produto de todas as empresas entrar e pensar em como que cria. Ferramenta já tem. Sim. Só visão totalmente transversal entre as indústrias. A Paula sabe disso, a gente que come saúde, vive, respira saúde. Tem muita discussão quando a gente vai falar de fintechização e fintechizar ou qualquer outra inovação que a gente queira implementar na saúde. Ah, mas na saúde é diferente. Você que tem um olhar e viveu isso no mercado financeiro, vive isso em outros setores, é tão diferente assim que é impossível a gente conseguir acelerar isso e implementar? O ponto eu acho que assim, da porta da sua empresa para dentro e para o teu meio, para os seus clientes, a educação é diferente da saúde, que é diferente do outro, cada um tem suas particularidades, e só quem está lá naquele meio conhece tão bem a ponto de saber como se resolve o problema, a ponto de falar, mas aqui é diferente. Mas de lá para fora, é igual. Então, o ponto é assim, para a saúde é diferente? Por isso que a gente precisa do cara da saúde puxando isso e querendo movimentar e querendo se conectar e ele fazer. Não dá para pegar alguém de fora nesse mercado, tudo que a Paula falou, quantidade de coisas que ela falou, só aqui nesse palco, de casos, de forma que funciona diferente. Não dá para ser de fora. Assim como nenhum outro segmento dá para entrar e fazer. A gente vê assim, grande parte das fintechs que a gente tem lá, de N mercados, inclusive as fintechs são fim mesmo, tá? Que fazem conciliação bancária, que fazem algumas outras coisas para o mercado de financeiros. Grande parte são de pessoas que trabalharam muitos anos em alguma grande instituição, varejistas, marketplace, o que for, conhecem muito bem uma dor daquilo e saiu para fazer a fintech. E agora a fintech dele está valendo muito, a ponto dele ser comprado também por essa grande empresa, porque é uma dor que eles não conseguem resolver e que esse cara saiu para resolver fora, porque dentro de casa não ia conseguir mexer. Então é esse mesmo sentimento e essa fagulha assim, de empreendedorismo que tem dentro desse mercado. A ponto de alguns que a gente vê também saindo, montando soluções que vão resolver o próprio problema que ele já resolvia lá dentro. E não precisa, eu vou trazer 2 exemplos para consolidar o que você fez, o que você falou. A turma que montou a Real Fintech até agora, à exceção da Tivita, eu já vou contar o case, tudo quebrou. Porque que vinham de fora querer resolver o problema de dentro, e por mais que levassem, eu fui investidora de 2, eu fui do conselho de 2, entrava por um ouvido, saía pelo outro, entrava por um bolso, passei pelo outro. Quebraram as 2 empresas, literalmente. Então, realmente, você vê, o mercado financeiro foi o movimento contrário. Mas quer ver um exemplo que todo mundo aqui vive dia a dia, e é tão bonito de ver o que é fintechizar uma operação? iFood. Todo mundo aqui já pediu um iFood na vida, né? Se você não conseguisse pagar pelo aplicativo, provavelmente hoje você não estaria pedindo mais. Por quê? Porque você lembra que a gente no começo, a gente pagava, o cara chegava com a maquininha em casa. Aí começaram a clonar nossos cartões. Todo mundo já falou, será que esse cara aqui tá me enganando? Ou pagava, o cara não entregava comida. Teve uns problemas na operação. Aí eles, vamos internalizar tudo.
Literalmente. Então, eles internalizaram o meio de pagamento. Lembra que fintechizar tem várias verticais. Que nem tem ortopedista, neuro, cirurgião, você tem meios de pagamento, você tem banking as a service e você tem crédito as a service. Cada uma é uma coisa diferente. Então, eles começaram com meio de pagamento interno e dando segurança para quem comprava, etc. Aí depois eles montaram as contas digitais. Todos os restaurantes tinham que abrir conta no banco do iFood para receber o dinheiro. Então, eles começavam a saber o que o cara vendia, para quem ele vendia e quanto que entrava na conta. Puta, criou um ambiente perfeito para ele fazer o quê? Vou emprestar dinheiro para esse restaurante. Ô, mocinho, você está vendendo aqui tanto, quer ampliar seu restaurante? Eu te empresto dinheiro aqui mais barato. Por quê? Porque o dinheiro que ele está recebendo das vendas está caindo na conta dele mesmo. Então, assim, é que nem... Lembra cheque especial? Quando você está endividando o cheque especial, o primeiro dinheiro que cai vai para pagar o banco. A mesma coisa acontecia com o iFood. Então, ele emprestava dinheiro para o restaurante e ele já garantia o dinheiro dele, então ele emprestava o dinheiro mais barato. Todas essas... Vocês estão por trás deles também? Tem alguma coisa com o iFood? No iFood não, eles fazem com instituição própria. Tá, agora eles mas antes não faziam. Antes eles usavam os Zooks, que eles começaram comigo lá atrás. Mas tanto que, por exemplo, para eles fazerem isso, para ter esse produto comoditizado, eles compraram a Zup, que era um concorrente nosso, compraram a Zup, porque tem toda essa camada para eles criarem um diferencial de negócio, que é saber lidar com a vida do dono do restaurante. O Mercado Pago fez também, exatamente, hoje o Mercado Pago vale mais do que o Mercado Livre e fatura mais do que o Mercado Livre. E agora o iFood, usando só para completar o case, ele fez diferente, ele descobriu que lá naquela região as pessoas estavam procurando tapioca e não tinham lá, pensa, aqui na região que a gente tá, e não tinha tapioca. Ele chegava para você e falava, você tem um restaurante, eu já olhei que você tem na tua prateleira os ingredientes para você fazer tapioca, sobe tapioca, eu já estou subindo na tapioca aqui no seu cardápio, e você fala, não, mas eu não tenho fluxo de caixa para isso, eu já te empresto. Então, assim, eles usaram eles sintequizaram a operação de ponta a ponta. Então, o meio de pagamento para dar segurança para quem compra comida, o financiamento para o cara crescer, literalmente o restaurante, o fluxo de caixa, porque ele já viu o que os clientes queriam comprar e o que o cara não estava vendendo. Então, assim, quando a gente olha quem vai ser o grande maestro, literalmente, da fintechização na saúde, eu já aposto e falo aqui de cara e faço uma aposta. MV. MV, porque é ela que é os RPs com os prontuários eletrônicos, né? O Tazzy está sendo vendido, ninguém sabe quem vai comprar e nem se vai continuar na pista. Eu estou falando MV porque é o maior do mercado. É ela que é o iFood dessa história. Ela que conhece o que tem dentro do prontuário eletrônico, o que o paciente está precisando, quanto custa. É ela que faz o faturamento, ela faz saúde suplementar, ela faz out of pocket. E para mim ela vai ser o grande maestro dessa história. Eu sei que você está investindo numa fintech, eu já investi em 2, mas eu acho que o Paulinho vai acabar comprando tudo. Que compre a nossa, então, também, por que não? Ótimo. Então, pra gente, estamos chegando aqui no ponto final, eu tô super curioso para saber como é que vai ser esse Black Friday, no caso da Magalu, tá? Que internalizou tudo dentro do WhatsApp. É sério, agora você pode fazer sua compra 100% dentro do WhatsApp no Magalu, é a primeira empresa de WhatsApp Commerce no mundo, é brasileira, e eles vão fazer esse teste no Black Friday, vai ser super interessante, eu quero ver como vai ser esse processo. Devia ter chamado a Luísa, ela estava aqui em cima. Olha lá, tá vendo? Ela deve ter contado esse caso aí. Bom, para finalizar, agora eu quero saber de vocês dois, Luiz, começando com você, vamos falar de cenários futuros, tá? O boom do momento é o tal do stablecoins. Então só se fala disso. A gente viu agora o último relatório mostrando que o volume de stablecoin foi 3 vezes maior que o da Visa, né? Nós estamos longe disso, de stablecoin. Estamos longe desse tipo de tecnologia e, se pudesse dizer, moeda ou não. Queria que você ouvisse e deixasse seu recado final, seus arrobas e Ws para as pessoas aqui. Boa. Ontem saiu uma notícia, eu vi a notícia sendo divulgada no Valor, de que o Banco Central deu um passo atrás no Drex, que seria o arranjo dela, para dar espaço para os stablecoins também. Então, assim, tá dado, mas o ponto é que, da mesma forma que a gente transforma tudo isso em serviço, que para o público e para quem está contratando, para quem está empreendendo, é simples, você tem que saber, a única coisa que você tem que saber do stablecoin é que você vai transferir para uma outra moeda. Fim. Não tem que saber mais nada além disso. O restante tem que deixar com alguém que vai cuidar para você, tudo tem que ser feito por baixo. Perfeito. Porque eu vejo, você falou da questão desse terceiro setor
por exemplo, o cartão de todos. Quando eu olho stablecoins e olho esse terceiro, sistema alternativo, desculpa, sistema alternativo, né? Uma terceira via, não é nem um terceiro, uma terceira via. Pô, eu olho stablecoins, para mim é quase que um match perfeito para esse sistema, essa terceira via. Eu vejo que o volume, a própria justificativa disso, do porquê que ele tá tão grande, que passou os meses da Visa e tudo mais, é porque para mim é o mesmo paralelo que a gente tinha, por exemplo, do TED para o Pix e do câmbio tradicional, que ainda roda em cima de um sistema gerido pelos Estados Unidos. Então tem um monte de países que ficam receosos dele cortar simplesmente. Nós mesmos sofremos ameaça dos Estados Unidos de cortar nos últimos episódios políticos aqui, e que é moroso e que é antigo, que já roda 40 anos da mesma forma. O stablecoin, o que ele é? Cara, ele é o Pix do câmbio. Só que entre qualquer país, entre qualquer lugar. Mandou, chequei que chegou, fim. É tão simples quanto isso. Não preciso de toda aquela robustez tão tradicional, tão antiga, que cria essa morosidade a um ponto que para você transferir um dinheiro para os Estados Unidos vai levar, sei lá, 3 dias para cair na sua conta. O stablecoin é isso. Só que eu nem sequer estou sabendo se é para os Estados Unidos e para onde que vai. Eu só estou transferindo de um lugar para o outro, de uma carteira para outra, extremamente registrado. E o ponto é entender quais são as stablecoins que estão lá, qual a origem delas, quão bem fundadas estão, ao ponto de, por exemplo, a gente tem o USDT, que é a moeda oficial dos Estados Unidos, é o dólar tokenizado. Isso é uma stablecoin. O ponto é a gente entender quais delas está sendo utilizada, para quê, qual é a origem do que está lastreando, quais tipos de operação estão passando lá por conta da prevenção à lavagem de dinheiro, algum financiamento ao terrorismo, algumas outras coisas. Mas, cara, as grandes moedas, as boas, que são bem ilustradas, vão ficar e já estão. Muita transação hoje, mesmo os câmbios que a gente faz, elas não acontecem mais da forma tradicional. É que a gente não sabe. Mas por trás já tem o stablecoin funcionando. Você não leva mais o dinheiro, o dólar, para lá. Você troca em USDTs de um para o outro, que nada mais é do que o dólar tokenizado. Eu tiro de um lugar, coloco para o outro, você nem viu que eu utilizou stablecoin. Então por que esse número está tão grande? Porque a gente não percebe, mas já está utilizando. Já estamos. Que é o modelo, por exemplo, para todo mundo aqui, a Nômade, hoje você já está fazendo isso. Agora eu pergunto para vocês, quem é o fundador da Nômade? Olha para vocês verem como é o mercado. Quem fundou o iFood. Então, vai indo, os empreendedores vão indo, eles vão percebendo no mercado, vão levando para o outro, de volta para cá. Quem toca hoje, quem é o head de fintech do iFood? Quem tentou fintechizar a saúde, é o Ricardo o Coda. Então você vê que a turma vai indo, vai entre verticais, porque vai percebendo as necessidades, literalmente. O segredo da fintechização, só para completar, quer seja com stablecoin, com meio de pagamento, com BaaS, com CAS, saiba a operação. Se você conhece a tua operação, você vai chegar para alguém, como na Cellcoin, e dizer assim, ó, minha operação é assim, 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 assim. Qual que é o teu cardápio para eu resolver aqui o meu problema e fintechizar ela? Aí é o papel dele dizer. Né, literalmente, você precisa disso, 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 disso e disso. Recomendo funcionar assim, faz desse jeito. É isso aí. Então, e a gente nem vai entrar no mundo de blockchain. Não. Que daí não precisa aprofundar mais. É que nem querer falar de transplante de fígado, mas a gente ainda está falando de tirar pintinha, entendeu? Eu acho que meios de pagamento já é o suficiente para começar a trazer, para depois começar a pensar em conta digital, para depois pensar em crédito, para depois pensar em seguro. Tem uma série de produtos financeiros que dá para trazer para a mesa, para quem hoje mal tem maquininha de cartão. E que tem um ponto que eu até falei ontem numa palestra de End of Finance que eu falei, tem um cliente de telecom que entrou e que fez esse movimento. Porque ele via que ele pagava os terceiros que prestam serviço para ele em contas de outros bancos. Só dele abrir essas contas e pagar dentro de casa, até o aplicativo, tudo que ele paga para mim, toda a operação dele já é paga só dele mudar. Ao invés dele pagar para outro banco, pagar dentro de casa. Por quê? Pode sim. Não é ele que contou, foi a Sky, gente. Você vê, a Sky que estava fora do mercado, lá com as anteninhas, a gente tá com Netflix, com tudo, ela conseguiu se reinventar com a fintechização da operação dela. E não foi nem dolorosa para entrar, porque, cara, tudo a gente faz, até o aplicativo, ele só tem que fazer a central de atendimento e marketing. Então não foi nem doloroso em o que eu tenho que mudar de pessoas ali dentro, nem financeiro. Porque só de pagar dentro, já se pagou toda a operação. E ela rentabiliza ainda em cima dando crédito para os outros. Maravilha, já me deram essa. Bom, Luiz,
Deixe seus contatos, Cellcoin, como que as pessoas entram em contato. Muito obrigado pela tua participação. Prazer, Luiz Moraes, LinkedIn, isso aí, Cellcoin também, Infratec, fique à vontade aqui, se alguém quiser falar também, procurar, à disposição. Vai ser sempre um prazer ouvir o que vocês fazem. Antes da gente contar tudo que a gente faz, sempre começa ouvindo, porque tudo a gente vai adequar o cardápio, o que é, do jeito que vocês precisam da solução para colocar para rodar. Maravilha. Paulo, também queria te agradecer. Eu queria que você desse uma dica. Onde que bebe? A pessoa fala assim, eu quero chegar pertinho do conhecimento da Paula sobre esse tema. Quais são as fontes? Onde que ela busca? Quero me conectar com a Paula, como é que faz? Conexão pode chamar no LinkedIn. A fonte foi ralar a cara na Faria Lima, né? Literalmente foi a minha maior fonte. Não tinha onde estudar isso, né, gente? Quando eu montei a primeira vez, hoje eu tô ali fazendo um MBA de Digital Business na USP, mas eu tô só reaprendendo e tendo de volta um conhecimento de algo que eu já aprendi lá atrás. Então eu recomendo. É um MBA que está trazendo bastante clareza, pouca gente de saúde, de negócios digitais, inteligência artificial, então vai trazer muito esse conhecimento, porque negócio digital sem fintechizar não existe. Imagina que você não tem como você fazer qualquer negócio digital onde você não tem o meio de pagamento ali, onde você não tenha toda a experiência do usuário de fintechização muito fluida. Então ali tem bastante conhecimento, mas não foi ali exatamente o que eu aprendi, foi investindo em real fintech que errou, tentando ensinar founder que errou, montando a minha própria startup, que eu acabei doando ela para o CEO, burra mesmo, médica, não tinha advogado na época, foi lá, assinou um negócio e o cara torrou a empresa. Ele vai tentar derrubar o podcast, porque sempre que eu falo isso, ele vem encher o saco, beijo, tenta mais um. Maravilha, gente. Então, uma sala de pausa. Deixa eu aproveitar, o Thales e a Júlia estavam aqui do cartão de todos. Então, mandar um beijo para eles. A Júlia me mandou mensagem aqui. Como vai ficar gravado? Beijo, Júlia e Thales, para vocês aí. Obrigado, salva de palmas para o Luiz e para a Paula.